Existe algo que o mundo moderno enterrou sob ruído, velocidade e urgência. A arte de esperar. Esperar sem romper o próprio centro. Sem arrancar da vida aquilo que ainda está em formação. Sem exigir flor de uma semente que ainda treme no escuro. Hoje, tudo precisa vir depressa. Resposta. Resultado. Crescimento. Cura. Destino. Tudo precisa nascer pronto. Tudo precisa acontecer agora. Tudo precisa provar valor no instante em que começa. Mas a natureza jamais fez pacto com a pressa. A floresta não corre. O musgo não disputa velocidade com a pedra. A lua não atravessa o céu em desespero. O inverno não pede desculpas por demorar. E o carvalho não implora ao tempo que o poupe do amadurecimento. Os druidas sabiam disso. Porque para eles, a floresta não era cenário. Era oráculo. Era santuário. Era a pele visível de uma sabedoria invisível. Cada raiz era uma escritura. Cada neblina, um véu. Cada árvore antiga, uma presença. E entre todos os ensinamentos que a mata oferecia, um dos mais duros e mais sagrados era este: a vida verdadeira não se revela para quem tem pressa. Observe um carvalho. Não o broto. O carvalho. Aquele que já suportou décadas de vento negro. Aquele que já ouviu trovões abrirem o céu. Aquele que ficou de pé enquanto invernos arrancavam suas folhas. E tempestades tentavam ensinar-lhe o chão. Ele não nasceu imenso. Não surgiu poderoso. Não abriu sua copa num gesto súbito. Como se grandeza fosse obra de um impulso. Não. Ele começou pequeno. Quase invisível. Vulnerável ao casco, ao frio, à sombra, ao esquecimento. E ainda assim, havia nele uma promessa. Não a promessa apressada das coisas que brilham rápido e desaparecem cedo. Mas a promessa funda. Lenta. Mineral. Silenciosa. Décadas passaram. A chuva o feriu. O sol endureceu. O gelo rachou sua superfície. O vento torceu seus galhos. E mesmo assim, ele permaneceu. Não intacto, mas inteiro. E há a diferença. Porque a natureza não forma seres intactos. Forma seres enraizados. E suas raízes aprenderam algo que o mundo moderno parece incapaz de suportar. Crescer leva tempo. Leva perda. Leva silêncio. Leva repetição. Leva sombra. Na natureza, quase tudo o que importa acontece fora do olhar apressado. Debaixo da terra. Dentro da casca. No escuro da semente. Na lentidão da seiva. Na espera de uma estação que ainda não chegou. Sementes passam meses sepultadas antes de ousarem romper a terra. E do lado de fora, parecem mortas. Mas no ventre escuro do solo, a vida se curva sobre si mesma. Se escuta. Se reúne. Se prepara para o impacto da luz. Rios não rasgam montanhas em um dia. Eles tocam. Retornam. Insistem. Desgastam a pedra gota por gota. Como se soubessem que a força mais antiga não é a explosão. É a constância. Florestas inteiras levam gerações para se tornarem aquilo que são. Antes da sombra, houve clareira. Antes da abundância, houve cinza. Antes do verde profundo, houve troncos caídos, folhas mortas, raízes apodrecendo em silêncio, para que outra vida pudesse subir. Nada disso é atraso. É consagração. É o tempo fazendo o que só o tempo sabe fazer. Aprofundar. Os druidas compreendiam que esperar não era cruzar os braços diante do vazio. Era participar do invisível.
Era honrar o que ainda não tomou forma. Era reconhecer que há movimentos que não se mostram na superfície, mas decidem tudo nas profundezas. Enquanto o olho impaciente diz: nada está acontecendo, a terra responde: tudo está acontecendo onde você não vê. Raízes se alongam no escuro. Seivas mudam de direção. Fendas internas se fecham. Forças adormecidas despertam. Eixos se alinham. Há amadurecimentos que acontecem em silêncio, porque qualquer ruído os quebraria. Talvez por isso a floresta nunca se precipite. Ela sabe que apressar um ciclo é ferir uma forma. Abrir cedo demais é expor ao frio o que ainda não criou casca. Florescer antes da hora é desabar sob o próprio peso. A natureza conhece o preço do prematuro. Por isso ela respeita o inverno. Respeita a noite. Respeita a dormência. Respeita o invisível. Porque sabe que existem estações em que a vida não está falhando. Está reunindo forças. Existem fases em que nada floresce, porque tudo está enraizando. Existem períodos em que o céu parece fechado, não como castigo, mas como proteção. E talvez seja isso que nós mais esquecemos. Queremos fruto, quando ainda somos semente. Queremos expansão, quando ainda estamos frágeis. Queremos respostas, quando ainda não suportaríamos a verdade inteira. Queremos o topo da montanha, sem atravessar a floresta escura. Mas a floresta escura faz parte. Os druidas sabiam. Ninguém encontra sabedoria apenas na luz. Há ensinamentos que chegam como névoa. Há verdades que só aceitam ser ditas em voz baixa, entre troncos antigos, quando o mundo finalmente se cala. E talvez a pergunta que a floresta faria hoje não fosse severa, apenas inevitável. O que, na sua vida, você tem tentado arrancar à força, quando deveria proteger em silêncio? O que você está chamando de demora, que talvez seja enraizamento? O que você quer ver pronto, que ainda precisa atravessar chuva, escuridão, queda e tempo? Porque algumas coisas não cedem à urgência. Algumas coisas só respondem à constância. Outras só respondem ao silêncio. E as mais profundas, as que realmente transformam uma vida, respondem apenas ao tempo. Ao tempo que desmancha ilusões. Ao tempo que separa impulso de chamado. Ao tempo que curva o ego, até que a alma possa finalmente falar. Os druidas sabiam. Nem toda espera é ausência. Às vezes é iniciação. Às vezes é forja. Às vezes é a própria vida, guardando você do peso de receber cedo demais aquilo que só pode ser sustentado quando cria raiz. A natureza não corre. Ela pulsa. Ela amadurece. Ela oculta. Ela revela. Ela derruba. Ela refaz. Sem ansiedade. Sem espetáculo. Sem necessidade de provar que está viva. Porque a vida verdadeira não grita. Ela cresce. Lenta como a névoa descendo entre os pinheiros. Profunda como água antiga sob a pedra. Implacável como a primavera, que sempre retorna. Mesmo depois do inverno mais longo. A folha cai. A semente dorme. A raiz se aprofunda. A seiva sobe. A luz volta. Tudo no seu rito. Tudo no seu mistério. Tudo no seu tempo exato. A natureza não corre. Mas quando ela chega, chega inteira.